estavam lavando as redes e entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando, ensinava do barco à multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Pode sentar os irmãos? Amém. Versículo 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que era o companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, que agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Amém. Glória a Deus. Maravilha. Os evangelhos aqui foram escritos por pessoas diferentes a respeito de um mesmo período. Amém, igreja? Amém. E aí, eles não sentaram um com o outro para combinar a escrita da ordem que os fatos foram acontecendo. Então, quando Jesus chegou até o barco de Pedro, ele já conhecia Pedro. Amém? Amém. E Pedro também conhecia Jesus, porque os discípulos começaram a ser chamados por Deus, pelo Espírito Santo, para estar com Jesus, logo após ele ter voltado da tentação. Amém? Jesus chega lá no Rio Jordão, João Batista olha, vê ele, fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí fica aquela situação: eu não posso te batizar, tu é muito grande, tu é mais poderoso que eu que encareço ser batizado por ti, Jesus. Jesus vai falar: tem que fazer para que se cumpra a palavra. Aí ele vai, batiza Jesus, Jesus vai para o deserto, fica lá 40 dias jejuando. Lá ele enfrenta o diabo. O diabo que vai enfrentar Jesus, né? O diabo que vai enfrentar. Jesus não foi lá para encontrar o diabo que foi lá para encontrar Jesus. E aí o diabo, que é o meu inimigo, o seu inimigo, fez com Jesus o que ele faz comigo e faz contigo também. Verdade. O diabo nunca vai chegar te enfrentando, tentando você. Ele vai chegar amigavelmente, querendo te ajudar, mostrando as melhores intenções para com você. Muita gente que cai, que fracassa, acontece por quê? Porque abaixa a guarda, se desarma com afeto. A carência é um terror, até mesmo espiritualmente falando. Então o diabo chega e fala: você está com fome, eu estou percebendo, você levou a mão aí no estômago, pega essa pedra, tu tem poder, tu é Jesus, você é o Filho de Deus, você é o Todo-Poderoso, pela palavra, você falou haja, Deus falou haja, e tudo se fez. Se tu quiser, tu transforma essa pedra em pão. Realmente Jesus podia, mas não podia, porque a própria Bíblia fala que quando você faz algo por sugestão de alguém, você se torna servo daquele que te sugeriu algo. Você se torna servo. Jesus não podia seguir a
toda a palavra que sai da boca de Deus, e é verdade. Glória a Deus. Você precisa provar isso. Pega um dia que você está triste, pega um dia que você está ruim, pega um dia que você está nervoso, pega um dia que você está estressado, deprimido, ansioso, põe lá para pregar lá no YouTube, abre a Bíblia, começa a ler a Bíblia. Você tiver uma Bíblia de estudo, lê o texto e vai ver lá a explanação do estudo. Você vai ver que vai acontecer alguma coisa na tua vida. Glória a Deus. Estava pensando em se vingar, pensando em pagar com a mesma moeda, pensando em chutar o balde. Se você se alimentar da palavra, a tua cabeça, seu plano, sua ideia, muda tudo. Glória. As pessoas mais perturbadas, elas nunca vão na palavra. Verdade. Ela vai no que o coach está falando, no que o amigo falou, no exemplo ruim do outro, né? Aí o diabo transporta Jesus, põe lá no pináculo do templo. Isso é uma ação espiritual. Verdade. Não foi fisicamente. O diabo não pegou Jesus pelo colarinho, ou deu uma chave, um mata-leão em Jesus e arrastando ele. Não foi assim. Foi algo espiritual. Colocou lá e falou para ele: você gosta de Bíblia? Na Bíblia está escrito, Salmo 91, que os anjos vão te guardar. Pula. Você tem poder. E aí mais uma vez Jesus não obedece ele. A primeira vez Jesus recorre à palavra, a segunda vez Jesus recorre à palavra. Nem só não tentarás o Senhor teu Deus. Tem crente que vai pregar a palavra de Deus e fala uma hora na igreja e não abre nem a Bíblia. Aqui nessa região nem tanto, que aqui os irmãos é mais bíblicos. Mas tem lugar aí que vai fazer visita, fica uma hora na visita e não lê um versículo. Se você for falar de cachorro em nome de Deus, você tem que ler um versículo que fala de cachorro em nome de Deus. Você vai falar de dinheiro, tudo que você for falar de dinheiro, você tem que encontrar na Bíblia, porque senão você está pecando, perdendo tempo e estragando o tempo dos outros. É verdade. Em vez de abençoar, você está atrapalhando a vida da pessoa. Mais uma vez, espiritualmente o diabo falou: já que você gosta de Bíblia, e pela Bíblia eu não consigo te pegar. Se você for um homem de Bíblia, uma mulher de Bíblia, Satanás não vai te pegar pela Bíblia. É verdade. Muita gente aí está desviando do caminho que Deus trouxe e sendo enganado pela Bíblia. A gente que mexe com bastante o povo, faço live, tinha um irmão que ele estava desviado na pandemia, ele voltou para a igreja no meio das lives, e a gente conversando, aí ele encontrou um pregador lá, que o ministério do pregador é falar que o nome de Jesus não é Jesus. Misericórdia. É alça, é não sei o que lá. Aí ele começou a mandar um link para mim, pregador chato, pregador ruim, que eu não conseguia nem assistir 5 minutos. E aí, esse pregador falava contra a ceia, falava contra a oração, falava contra tudo. Cadê o irmão que estava lá na Praia Grande, firme, foi para a igreja atrapalhada? Misericórdia. E outros casos. Se você firmar na palavra e buscar em Deus, não é para se endoidar, não. Pedir o direcionamento de Deus, o diabo não te pega. Verdade. Se na palavra, quando o diabo vai te tentar, é ele se mostrando bonzinho, se mostrando amiguinho. Se o diabo se mostrando amigo de você, ele já te derruba, pronto. Aí quando o diabo mostrou para Jesus todos os reinos da terra e falou assim: se ajoelha e me adora, ele queria que Jesus obedecesse ele desde o início.
Se você estiver orando e na presença de Deus, Satanás não vai conseguir se esconder muito tempo e ele vai mostrar as garras, os dentes, o chifre, o tridente e o braço dele para você. A verdadeira intenção do diabo, Deus disse, você me adora, que eu te dou o que você quer. Quando o diabo mostrar as garras dele para você, sabe como é que é? Rouba, fuma, usa droga, adultera, se prostitua. É o Satanás já mostrando as garras para você, irmão. Quando ele fala claramente para você fazer algo que a Bíblia diz para você não fazer, é as garras de Satanás. É ele puro já mostrando para você. Jesus venceu o diabo. Sai, demônio. Nem usou a palavra. Sai, demônio. Expulsou. Vai embora, Satanás. Porque está escrito. Aí depois ele fala: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Glória! Ele sai do deserto, foi alimentado pelos anjos, está passando de novo ali em frente a João Batista. João Batista novamente fala: esse aí é o Cordeiro de Deus. Aí alguns que assistiam João, que ouviam João, começam a seguir Jesus. Aí Jesus já acolhe eles, já começa a conversar eles. Isso está no João 1, Evangelho de João 1. Quando é João 2, os discípulos ali já são amigos de Jesus. Jesus é convidado para ir para as bodas, para o casamento. Lá ele transforma a água em vinho. O primeiro milagre foi ali. Jesus está deixando de ser o filho da Maria. Jesus está deixando de ser aquele homem comum que todo mundo viu crescer até os 30 anos para apresentar o ministério dele no reino dos céus. Meu Deus! E aí começa a notícia se espalhar. Aleluia. Quando ele chega ali na praia para fazer a pesca maravilhosa, Pedro já era conhecido de Jesus, estava se aproximando. Tem crente que fica 1 ano se aproximando de Jesus, 2 anos se aproximando de Jesus, 10 anos se aproximando de Jesus, conhece Jesus de longe, mas nunca permitiu Jesus fazer um milagre na vida dele. Ainda confia no braço, na mente, confia no diploma, confia na carteira assinada, confia nos contatos, naquilo que trouxe ele até o presente momento. Mas o Espírito Santo quer que a gente dê um passo a mais. Permita Jesus entrar no seu barco e deixar ele trabalhar com você, irmão. Aleluia! Pedro trabalhou a noite inteira para fazer aquilo que ele sabia fazer. Ele era pescador. Ele era um homem já líder da sua comunidade. Era um homem conhecido pela sua habilidade, pelas suas grandes pescas, pelo seu trabalho. Mas chega um momento que aquilo que a gente sabe falha. Chega um momento que aquilo que deu certo lá para trás, ou uma vez ou 10 vezes, vai falhar para nós. E quando isso acontecer, Jesus tem que estar dentro do teu plano. Glória a Deus! Amém. Aleluia, meu Deus. Pedro já conhecia Jesus. E Jesus estava lá. Ou era na casa de Pedro ou na casa da sogra de Pedro. Se você ler aqui Lucas 4, 37, um pouquinho antes da pesca do filho. Amém? Amém! Jesus chega de tarde lá na casa, uma casa onde Pedro frequentava, repreende a febre da sogra de Pedro. Ela que estava acamada, fica de pé, começa a trabalhar, dentro da casa lá que ela estava, servindo água, servindo pão, servindo o povo, abrindo a porta, atendendo as pessoas, porque souberam que Jesus estava naquela casa.
começam a trazer outros enfermos e Jesus curando enfermos, começam a trazer pessoas com perturbações espirituais, Jesus vai repreendendo os demônios, e da tarde vem a noite, da noite vem a madrugada, da madrugada vem o raiar do dia, e aí Jesus fala: não vou ficar nessa casa não, eu tenho que sair anunciando, meu ministério, meu chamado veio para sair pregando aí, e ele sai pregando, a multidão vai atrás de Jesus, Jesus para ali na beira do lago e vai pregando, as pregações boas, É coisa de Jesus. parábolas, Amém. parábolas, sermões. Você não pode. Ele acaba a parábola, acaba o sermão, aleluia, glória a Deus. Falou, gente. Falou. Ele vê Pedro, ele está na Pedro, já estava no barco do Pedro, dispensa a multidão, ele olha para Pedro e fala: Pedro, pega esse barco, vai lá para o meio lá, vai para lá. Ele já tinha vindo de lá, só que ele foi para lá sem Jesus, ficou a madrugada inteira enquanto Jesus estava lá na casa que ele frequentava. Desta vez Jesus manda ele voltar, mas Jesus está com ele no barco. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Jesus fala com Pedro: pega essa rede, joga ela. Pedro, que estava quieto e calado, faz o quê? Eu trabalhei a noite toda, não apanhei nada, mas porque o Senhor está mandando, eu vou lançar essa rede agora. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então, o que o Espírito Santo quer falar comigo e com você? Você é crente, você é servo de Deus, você é servo de Deus. Como é que Deus fala com você? Como é que o Espírito Santo se comunica com você? É pela pregação? Ou não é pela pregação? Você vem à igreja porque você é bem recebido aqui, você é bem recebido aqui, é um ambiente agradável, as pessoas são bonitas, cheirosas, Obrigado. te tratam bem. Deus fala com você quando você está lá no monte, quando você está dormindo, quando você tem um sonho. Como é que Deus fala com você? Porque Pedro, ele gostava de Jesus. Ele via que Jesus era especial, era o Messias, era o homem que os profetas anunciavam a palavra, anunciavam que viria. Só que ele acreditava em Jesus, mas ele estava sendo chamado para ser discípulo de Jesus. Sabe o que é ser discípulo de Jesus? É a mesma coisa de ser um aluno que estuda no Senai Serralheria. Um aluno que estuda serralheria no Senai, depois que ele terminar, o que ele vai ser? Serralheiro. Um aluno que estuda barbearia, corte de cabelo, tinturaria, pintura de mão e de pé. Quando ele terminar o curso, ele vai ser o quê? Cabeleireiro. Vai fazer isso aí, né? Salão de beleza, estética. Amém? Discípulo quer dizer aluno, quer dizer aprendiz. Você que é servo de Deus, se você obedece a Deus, quer dizer que você tem Ele por Deus. Jesus não obedeceu ao diabo, porque o diabo nunca foi Deus e nunca foi maior que Jesus, e Jesus jamais poderia se submeter a Jesus, ao diabo. O diabo nunca teve chance sequer de ficar à frente de Jesus e tentar ensinar alguma
Senhor e está me ensinando. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se você é servo de Deus, é discípulo do Senhor, o que é que Jesus te ensinou até agora? O tempo que você tem de crente, qual foi a sua experiência com Deus até agora? Qual foi o milagre que Jesus já fez para você, ou com você, ou usando você? Deus poderoso. É Deus. Que Pedro era ignorante, era agitado. Pedro aqui ele já leva o primeiro ensinamento real, só para ele. Ele fala, trabalhar a noite toda, ou seja, eu tenho prática, Jesus. A profissão de Jesus era marceneiro. Ele pegou, oh Jesus, tu manda, entende o que ele pescaria? Tu é marceneiro, tu manda de martelo, de prego, de serrote. Eu trabalhei a noite toda. Então, veja bem. Mas eu estou te respeitando aqui, eu vou lançar a rede. Lançou a rede. Quando ele puxa a rede não vem. E aí, quando ele percebe que a rede não vem porque ela está entupida de peixe, ele grita para os companheiros ajudar. Os companheiros chegam, enche o barco dele, enche o outro barco. Os barcos vêm quase afundando na água. Que ele para na praia. Ele fala: Senhor, se ausenta de mim, porque eu sou um homem pecador. Ou seja, Jesus, eu quis rir da tua cara, eu quis zombar de ti, eu quis ser superior à tua pessoa, porque essa é a minha área, não é a tua área. Verdade. Quando você não obedece a Deus, sabe o que você está falando? Sem falar que você sabe o que você está fazendo, que você não precisa de Deus, que Deus não sabe de tudo. Deus não sabe o que está falando para mim, porque eu sou pescador, tu é marceneiro. Quando você não se humilha, quando você não reconhece a superioridade de Deus, você faz a sua vontade e não a vontade de Deus. É verdade. Mas quando você reconhece a superioridade de Deus, você imediatamente acata a ordem e faz o que Jesus falou, ainda que não creia. Jesus olha para ele e fala: Pedro, eu vou fazer de você pescador de homem. Isso aí não é nada, me segue. Ou seja, ele já conhecia Jesus, ele frequentava os cultos de Jesus quando ele queria, e Jesus naquele momento está falando: fala de mim quando você quer, eu quero você me seguindo. Aleluia. É algo tremendo isso aqui, irmão. Ele já conhecia Jesus, mas ele só ia pegar os cultos de Jesus quando ele já tinha feito tudo o que ele tinha que fazer. O maior culto do mundo aconteceu na casa dele e ele não estava lá. Quando você não segue, você está dizendo o quê? Eu gosto de ti, eu sei que você é bom, mas não confio no Senhor. Eu confio no meu cartão, eu confio na minha inteligência, eu confio na minha habilidade, no meu braço, na minha perna, eu confio no meu patrão. Mas não é isso que Jesus está falando aqui agora para Pedro. Pedro, eu vou fazer você pescador de homens, me segue. Eu não te quero aqui só à noite arrebentado, não. Eu te quero de manhã, Pedro. Eu te quero meio-dia, eu te quero todo dia, eu te quero toda hora, Pedro. Aleluia. Pedro obedece. Bicho era doido, era bravo, era ruim, mas toda vez que ele levava uma palavra de Jesus, uma
numa cajadada de Jesus, numa bronca de Jesus, ele se submetia a Jesus. Glória a Deus. Diferente de muito crente, que o Espírito Santo fala e ele está dizendo: Deus não falou comigo não. Verdade. Muito crente falando: não gosto desse pregador, porque esse pregador é chato, ele tem bafo, ele grita demais, cabeça quadrada, eu não gosto dele. E o Espírito Santo está usando aquele que você se irrita. Sabe por que você se irritou com aquele ou com aquela que Deus mandou? É porque você não quer obedecer à voz de Deus. É verdade, meu Deus. Depois daqui, Pedro leva mais umas pancadas de Jesus. Jesus vai lavar o pé dos discípulos. E Pedro se achando bom, se achando superior ainda. Jesus começa a lavar o pé dos discípulos. Pedro fala: meu pé você não vai lavar não. Por que não vai lavar? Porque o Senhor meu Deus quis fazer uma graça para Jesus sem o Espírito Santo. Quis agradar a Deus sem obedecer o que Jesus mandar. Olha, irmão, não adianta querer fazer bonito sem o Espírito Santo estar junto, não. Verdade, meu Deus. Não adianta. Jesus falou: se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo, não. Coisa brava, né? Adiantava ele estar andando com Jesus, adiantava ele estar na igreja e não deixando Jesus purificar ele. Não adiantava, porque se a pessoa não for purificada por Jesus, não tem parte com Jesus. Se você não tem parte com Jesus, João 15, sabe o que diz? É um galho seco, é um galho sem fruto. Galho seco cortado, põe para secar. Sabe para quê? Para ser lançado no fogo. Sabe o que é o fogo? É o inferno, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca para. Aí Pedro leva essa pancada, aí ele quer agradar Jesus de novo sem a graça, sem o Espírito Santo. Então lá no meu corpo todo, não queria deixar lavar o pé. Agora ele fala: lá no corpo todo. Deus, fica quieto, rapaz, só o pé tá bom. Quer agradar Jesus? Não precisa fazer nem mais nem menos, só faz o que ele está pedindo para você. Glória a Deus. Servir a Deus é tão bom, servir a Deus é fácil. Difícil é ficar desobedecendo o Senhor e quebrando a cara, olhando para muito e alcançando nada. Deus quer te colocar por cabeça, ampliar os teus termos. Deus quer te honrar demais, mas você está agarrado nessa coisinha de nada e está achando que é bastante. Misericórdia, Deus. Aí Jesus chama Pedro, mais dois, sobe no monte para orar. Jesus está orando, Jesus está clamando, Jesus está buscando. E aí Jesus, ele é transfigurado, porque a oração transforma mesmo. A palavra limpa, mas a oração transforma. Aí Jesus, o rosto dele fica brilhando como o sol, a roupa fica branca como nenhuma máquina de lavar pode deixar branca a roupa. E aí aparece Moisés, aparece Elias no meio da oração, a glória de Deus desce. Aí Pedro, bobão, leva mais uma pancada. Jesus, que maravilha! Vamos fazer 3 cabanas, uma para Moisés, outra para Elias, outra para ti, Jesus. Dessa vez ele leva uma bronca do próprio Deus, que desce na glória e fala: esse aí é o meu filho, a ele escutarei. Ou seja, Moisés não é nada perto de Jesus, Elias não é nada perto de Jesus, só Jesus. Ouça, só Jesus. Glória! Ele se assusta, enfia a cabeça no meio das pernas, só levanta a cabeça quando Jesus fala: fique em pé, vamos descer a ladeira. É melhor errar querendo fazer a coisa certa, querendo agradar a Deus, do que errar
sabendo que está fora da palavra de Deus. Que se você errar querendo agradar a Deus, você vai ser ensinado pelo Espírito Santo e vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Aleluia. Agora, se tu, lendo a Bíblia, está vendo que o seu comportamento está fora da palavra, você está errando sem agradar a Deus, encrencando com Deus, brigando com Deus. Quem faz isso é como Saulo, a caminho de Damasco, quando Jesus derruba Saulo do cavalo e fala: duro é para ti, Deus te trai contra os aguilhões de Deus. Sabe o que é o aguilhão de Deus? É um pau com uma ponta, não uma lança, porque a lança tem um perfurador grande, é um perfurador pequeno. Quando o boi, um animal que está sendo pastoreado, ele não quer obedecer, o boiadeiro, o pastor, vai lá dar uma chuchada, é uma dor brava, uma furada brava, que o boi obedece na hora. Então, Jesus derruba Saulo do cavalo, porque ele achava que estava em nome de Deus e não estava coisa nenhuma. E aí Jesus fala: se dura para você querer brigar com o meu aguilhão aqui, eu te derrubo, te jogo no chão e você vai fazer o que eu mando. Glória a Deus. Você vai para o lugar que eu estou ordenando. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome. Quando Jesus foi ser preso, que chega a Judas Iscariotes e os soldados: quem é Jesus? Jesus fala: sou eu. Quando Jesus fala sou eu, todos os soldados caem no chão. Olha o poder de Jesus. Pedro estava ali e viu. Jesus se entrega e fala: vocês não estão me prendendo, eu estou me entregando. Aleluia. Até aqui vocês quiseram me prender, mas não conseguiram, porque eu não me entreguei. Jesus foi transportado, eles passaram na frente de Jesus, não conseguiram pegar Jesus. Jesus entrou na entrada triunfal lá, dentro da cidade, todo mundo olhando, eles não conseguiram pegar. Naquele momento, eles pegam. Por quê? Porque Jesus fala: eu estou me entregando. Se eu quisesse, Deus mandava um monte de legião de anjos aqui, acabava com tudo. Verdade. Aí Pedro, vendo isso, ouvindo isso, mais uma vez faz coisa errada. Meu Deus. Saca a espada, corta a orelha do soldado. Jesus pega a orelha do soldado, cola a orelha do soldado e fala: meu amigo, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aprende, pelo amor de Deus. Você que tem 100 anos de igreja, para de fazer asneira. Aleluia, Deus. Para obedecer a Deus, a gente tem que enfraquecer a nossa carne. Tudo que faz o seu corpo ser forte, você tem que dar uma afastadinha. Geralmente o que faz o seu corpo ser forte é aquilo que te vicia. Então, uma pessoa que é viciada em cachaça, a força dela ali, o que atrai ela é a cachaça, o cigarro, a maconha, o crack. Mas o crente não tem esse problema. Então, uma pessoa que está na igreja, mas a carne está forte, ela tem necessidade de algumas coisas: de se aparecer, de ter atenção, de contar vantagem, de contar uns testemunhos material, falando que é Deus está longe daquilo ali. A pessoa ela tem uma tendência a ficar dependente de telas. Você tem que saber aquilo que você está procurando muito. Se você não procura Deus, você está procurando outra coisa: esporte, futebol. Você sabe de tudo do futebol e não sabe nada da Bíblia. Sabe de tudo dos seriados, do mundo do Hollywood aí, e não sabe nada do Espírito Santo. O que você tem que fazer? Tem que se apartar disso por um período e falar igual os crentes agora, fazer uma imersão nas coisas de Deus. Glória a Deus.
Em outras palavras, tem que jejuar também. Faz uma campanha de jejum. Começa facinho. Todo dia eu tomo um café preto na hora que chego do trabalho. Jejua aquele café. Todo dia eu preciso de uma Coca-Cola. Jejua essa Coca-Cola. Corta ela no teu cardápio. Antes de dormir eu tenho que ver um capítulo da série. Corta essa porcaria aí. Glória a Deus. Corta, vai cortando as coisas. E acrescenta algo espiritual na tua vida. Eu tenho que ouvir a Renata Fã meio-dia. Só os homens já sabem o que é isso. Renata Fã é negócio de esporte, tá? Corta isso e vai ouvir um hino. Alimenta o teu espírito. É verdade, Deus. Para terminar, Jesus foi preso, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Jesus, quando está ressuscitado andando, Pedro está onde? Pescando de novo. Jesus não tinha falado para ele ser discípulo de Jesus. Jesus fazia o que? Não pregava o reino dos céus. Não era para Pedro estar pregando o reino dos céus. Ele está pescando. E mais uma vez ele não está pescando nada. Quando ele volta lá, vê Jesus já tem um peixe assado. Eles falam, Jesus orienta ele, eles fazem uma grande pesca, pega 152 grandes peixes. Aí Jesus fala, não saia de Jerusalém até que logo seja revestido de poder. Aí ele fica ali, em Atos 2 ele recebe o Espírito Santo, começa a pregar, e aí sim, muitas almas começam a ser salvas. Glória a Deus. Só que Pedro ainda precisava de mais uma transformação, porque para Pedro, só quem era israelita podia ser salvo. Ele está orando e jejuando. Não sei se é Atos 12, do Cornélio, é o 10? Ele está orando, jejuando, meio-dia Deus dá uma visão, o lençol desce. Por isso que você tem que, Deus tem que falar com você, irmão. Essa pregação não vale nada se você não for buscar Deus falar com você. Desce o lençol e Deus fala, pega esses bichos imundos aí, mata e come. Pedro, mais uma vez, não vou comer, não como coisa imunda. Deus fala 3 vezes, ele não. Aí Deus fala, como é que você chama de imundo aquilo que eu purifiquei? Aleluia, Deus. Quando ele desperta da visão, porque Deus estava falando com ele, chega lá 2 homens enviados por Cornélio, que estavam orando e jejuando até 3 horas da tarde, mas era um homem que se converteu e precisava se tornar um discípulo, e precisava aprender mais de Deus, porque ele ainda trazia consigo bagagem do mundo, bagagem da idolatria. Aí o Espírito Santo fala com Pedro, tem 2 homens aí, você vai com eles, porque eu tenho um plano no lugar que você vai. Ele ouve o Espírito Santo, segue os 2 homens, encontra Cornélio. Cornélio fala, eu estava orando, Deus mandou um anjo falar comigo, e o anjo mandou buscar você. Você foi buscado e está aqui. E agora? Nem Pedro sabia o que falava, mas Pedro sabia que o assunto de crente é o quê? Jesus. Aleluia. Ele fala de Jesus e todos os ímpios, os incrédulos, pessoas que nem batizadas eram, são batizadas com o Espírito Santo. Glória a Deus. Ele volta para Jerusalém e aí ele fala, olha, Deus me ensinou, Deus mostrou para mim que Ele não faz acepção de pessoas. Jesus quer salvar os filhos de Abraão, mas o planeta Terra inteiro, e dali a igreja explode e está aqui viva até hoje para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Glória. Fiquem bem em nome do Senhor e dão glória a Deus aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para nós aqui. Fica uma lição de casa para os servos de Deus. Nós precisamos buscar Deus até Deus falar conosco. Qualquer pessoa, criança, jovem,
filhos do Moncari que tem 13, 14, sei lá quantos, 16 anos. Aí, já Deus tem que falar com você, rapaz. A outra mais grandinha ali, o Espírito Santo tem que falar para você: levanta amanhã cedo, vai lá na rua tal e fala com aquela pessoa que domingo ela tem que estar na igreja. Aí você vai falar: mãe, Deus falou comigo, vamos comigo. O Espírito Santo tem que falar com você. Feche seus olhos. Peça a Deus para Deus te dar força nessa hora. Amém. Peça a Deus para Deus te ajudar a cumprir a palavra. Oremos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus eu quero pedir a Ti perdoa pelas fraquezas, pelas falhas, pelo Deus, todas as vezes que o Seu Espírito falou conosco. O Senhor já falou conosco para a Bíblia toda, a gente não leu, o Senhor já falou conosco para aprender os louvores, a gente não fez. O Senhor já falou conosco para orar de madrugada, o Senhor já falou conosco para estarmos presentes na igreja, o Senhor já falou conosco muitas coisas, para abençoar na cesta básica, o Senhor já falou, para você ter oração, o Senhor tem falado, e nós não ficamos falando que a gente faz, depois a gente faz, e eu volto e passo um dia frente, outro dia fraco, mas ó Deus, queremos pedir ao Senhor, faz de nós olhos novos, transforma a nossa vida, muda a nossa sorte, vai transformando a nossa força, para que nós vençamos o nosso eu, vençamos o nosso ego, vençamos a nossa vaidade, vençamos a nossa arrogância, vençamos a nossa soberba. Ó meu Deus, eu tenho certeza que muito crente aqui está sofrendo do pecado do diabo, tem muito crente aqui que a vida está amarrada, e não é inveja, não é orgulho, é desobediência mesmo. Deus, tem misericórdia, meu Pai, vem para a tua glória nos envolver, vem para a tua glória fazer a gente voltar ao primeiro amor, quando a gente era como criança, que tudo que eu ouvia acreditava, que tudo que era ensinado corria para fazer. Vem, meu Deus, nos ajudar a abandonar a posição de professor, de mestre, de doutor, de alguém que sabe que está acima, para se colocar como alguém que é servo, que não sabe, que precisa. Orienta, meu Deus, orienta, Senhor, ajuda em nome de Jesus, nos liberta em nome do Senhor, liberta, Senhor, da rebeldia, liberta da dureza de coração, liberta, meu Deus, da raiz da amargura, liberta das frustrações, liberta das decepções. Jesus, nós queremos verdadeiramente sermos vasos novos, sermos transformados pela tua glória, e recebe essa transformação, não vive no passado, não vive de glórias antigas, não vive de coisas anteriores. Quem se liberta, vive o nome do Senhor, vive as promessas de Deus. Quem se liberta, aleluia, aleluia, sente a alegria de ser conduzido pelo Espírito Santo, sente a alegria de ver o Senhor trabalhar e você com pouco esforço fazer grandes pescarias, e você, aleluia, com poucos pães ver Deus fazer grande multiplicação. Jesus, dá graça para nós, Jesus, dá graça para nós, Senhor, muda a nossa sorte, meu Deus, muda a nossa história, Senhor, muda a nossa vida, meu Pai. Eu peço em nome de Jesus, ajuda o meu irmão a mudar a vida dele, ajuda a minha irmã a mudar a vida dela, ajuda esse homem, ajuda essa mulher de novo, meu Deus. Vem colocar um cântico novo na nossa boca, vem colocar testemunhos espirituais novos na nossa boca, Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Quem crê fala amém. Quem crê fala amém. Você sabe qual é a tua situação. Dependendo do sintoma que você tem, você fala dentro. É gripe, é rinite, é alergia, é cãibra. Espiritualmente você sabe como é que você está.
Se dentro de você está falando, eu preciso melhorar, você está no caminho certo. Se dentro de você qualquer outra coisa é culpada, você está no caminho errado. Palmas para Jesus, para a igreja, e nosso Senhor, que ele